Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, para o longo prazo, poderia se valorizar mais de 1.200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Vai parecer loucura o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês de Banco do Brasil, mas além desse potencial de alta de 1.200% no médio prazo, o banco ainda poderia pagar excelentes dividendos. Ele poderia dar, num cenário de recuperação do lucro e rentabilidade, de mais de 70% ao ano na média. E isso aqui no estudo que eu vou compartilhar para vocês lá no final do vídeo, em que teve um ciclo que o Banco do Brasil chegou a dar mais de 100% ao ano, onde 10 mil poderiam ter se transformado em mais de 100 mil em apenas 3 anos. Já imaginou uma multiplicação dessa? Pois é, o Banco do Brasil acabou proporcionando isso. E vou falar aqui dois fatores que o mercado está escondendo de Banco do Brasil, que poderia servir como um divisor de águas para o investidor de médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que 37,59% de toda a minha carteira está alocado nas ações do Banco do Brasil. Então, sim, ele é uma concentração bem expressiva da carteira. E claro, né, que essa concentração no Banco do Brasil foi acontecendo de maneira devagar, de maneira lenta. Eu tenho ações do banco desde o ano de 2022. Então, sempre o Banco do Brasil foi uma posição relevante da minha carteira. E claro, pessoal, que o Banco do Brasil já não é segredo de ninguém o que está acontecendo, tá? O banco está sofrendo com alta de inadimplência, agro em dificuldade, não dá para a gente tapar os olhos com a realidade. Antes, o que servia de fortaleza para o Banco do Brasil, que era o agronegócio, o banco surfou um bom momento do agro ali no ano de 2022. Perceba que o banco teve alta no lucro líquido, aumento de rentabilidade, mais dividendos, só cenário positivo. Ele era uma das ações preferidas das casas de análise para o recebimento de dividendos, tá? Inclusive, toda a casa de análise que você via recomendava Banco do Brasil em topo histórico. Agora que o agro começou a entrar num ciclo de depressão, desvalorização das commodities agrícolas, aumenta a taxa de juros, tá? O banco está tendo, né, que fazer inadimplências mais elevadas. Consequentemente, o lucro líquido do Banco do Brasil acabou afundando no curto prazo. Inclusive, tem aqui perspectivas bem pessimistas, tá? Não de 18 bilhões, não. Tem casas de análise projetando para o Banco do Brasil um lucro de apenas 15 bilhões deste ano. E sim, não seria impossível disso acontecer. Eu não acho que seja provável, até porque o próprio banco já mira uma leve recuperação do lucro, já pelo menos ali para o segundo semestre. Mas supondo o pior dos cenários, o banco poderia ficar aí lucrando seus 3,4, 3,7 bilhões por 4 trimestres consecutivos. E aí ele poderia bater essa meta de 15 bilhões de lucro, tá? Uma queda, se você colocar em relação a 2025, de mais ou menos ali 25%. Por quê? Até porque 2025 foi inflado por conta de um efeito extraordinário. Caso contrário, era para o Banco do Brasil reportar um lucro de apenas 18 bilhões, tá? E por quê? O que poderia fazer o Banco do Brasil lucrar apenas 15 bilhões este ano? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês. O Super El Niño, tá? A gente sabe que a gente vai ter um Super El Niño que vai ameaçar o Banco do Brasil lá para o segundo semestre de 2025. Por mais que o banco tenha realizado tecnicamente ali, né, provisões antecipadas, a gente não tem previsão do quão catastrófico será esse fenômeno climático que acontece durante anos e anos aqui no Brasil e ameaça a produção agrícola. O que já estava ruim pode ainda piorar.
Então, assim, tá? Isso aqui de fato pode assustar os investidores, o El Ninho, né? Pode fazer ainda mais o Banco do Brasil como o maior player do agronegócio aqui no país. A gente tendo uma seca, o produtor rural não vai pagar, né, a sua inadimplência e o banco pode ter queda de lucro. Porém, tem um outro contraponto. O banco já tem feito alienação fiduciária, ou seja, protegido as suas garantias. Então, se o produtor rural, no pior dos cenários, não conseguir pagar as suas dívidas, o banco tem direito por lei de tomar todos os bens dos produtores rurais. Então, as garantias com o Banco do Brasil estão ficando mais arrojadas. Logo num cenário de super El Ninho, simplesmente o produtor rural não vai poder fazer o que igual aconteceu em 1997, onde o banco chegou numa inadimplência de 11%. O banco vai lá e toma os bens e não provisiona isso. Então, no pior do cenário possível, o lucro poderia ficar aí, né, em 15 a 18 bilhões, pelo menos para este ano. Ó, historicamente, tais eventos trazem chuvas excessivas para a região sul do Brasil, condições de secas, né, centro-oeste, e aí, consequentemente, a quebra climática impacta diretamente o cultivo de soja e milho, que são as principais culturas, né, que estão dentro ali do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é muito voltado para a soja e o milho. Domina o agronegócio aqui no país, a soja e o milho. E aí o Banco do Brasil pode, né, consequentemente, sofrer a inadimplência, pelo menos ficar aí lá. Eu não digo que ele possa piorar mais, não. Mas ele pode não se recuperar por curto prazo. Algo que a gente via como uma recuperação pode não acontecer. O lado positivo disso, de fato, você olha uma notícia dessa, ó, o Super El Niño materializa, uma pressão adicional no fluxo de caixa, né? Você olha isso aqui e você fica com medo. Porém, existe um ponto positivo. O mercado aparentemente já precificou esse cenário. O mercado não é bobo, pessoal. Ele sabe que o Banco do Brasil vai enfrentar um Super El Niño. Por mais que a gente não tenha as proporções de como que essa crise poderia afetar, o banco hoje, né, está muito mais protegido contra essas questões climáticas. Então, no pior dos cenários, ele geraria lucro, até porque ele tem as suas subsidiárias, né? BB Seguridade, Elo Cartões, Banco da Patagônia, que geram de resultado para o Banco do Brasil pelo menos uns 17 bilhões por ano. Então, no pior dos cenários, o banco poderia dar um lucro de 15 a 17 bilhões. Ele estaria barato, porque nem nas piores crises, né, do Banco do Brasil, ele chegou a ficar abaixo do valor patrimonial. Vou pegar uma prova aqui para vocês. A gente vai nesse indicador aqui no Oceans 14, chamado de PVP. Você clica aqui e você tem uma análise longa de Banco do Brasil. Lá na crise de 2016, onde o banco acabou lucrando apenas 8 bilhões, ele não caiu para 0,58 de PVP. Lá na crise de 1998, onde o banco chegou a dar prejuízo, tá? Então veja lá, o banco deu prejuízo naquela época por conta de hiperinflação e fora que naquela época a gente não tinha lei das estatais, então as estatais poderiam ser usadas para fins sociais e políticos. O banco chegou a custar 0,50 de PVP. Então perceba que raramente o Banco do Brasil, na verdade nunca da sua história, o banco ficou cotado abaixo de 0,53 por mais de um ano consecutivo. Se aconteceu, não mostra aqui, mas foi por curtíssimos períodos, né? Depois o mercado já pagou mais caro novamente. Então, isso mostra, né, para o investidor de Banco do Brasil, que isso poderia ser uma espécie de fundo. E quando o banco retomar, pelo menos para o valor patrimonial, porque o valor patrimonial, pessoal, engloba todo o patrimônio líquido da instituição, o patrimônio dos sócios, dos acionistas. Para ele pagar uma vez o seu patrimônio líquido, as ações do Banco do Brasil hoje teriam que se valorizar pelo menos 72% na cotação. E sabe qual que é a grande mágica aqui? É o boom de commodities que aconteceu ali no ano de 2003 a 2007. Se você pega o Banco do Brasil em 2003 a 2007, olha o retorno que ele deu. Em algumas janelas de tempo, o Banco do Brasil chegou a dar mais de 1000% de rentabilidade, que é justamente essa lupa. O banco deu aqui 800% só de alta na cotação. Se você pega aqui, ó, 2001, o banco chegou a valer 43 centavos, tá? Então, se você coloca, o banco chegou a 7,60, um banco que custava 43 centavos, simplesmente ele subiu 1.667% na cotação, uma grande alta em mais ou menos 4 anos. E se você coloca isso somado com o dividendo, o retorno do banco chegou a ser de até 3.000%, tá? Você ter simplesmente aí, né, 1.667% numa lupa de 4 anos, advindo somente da valorização, isso aqui dá uma rentabilidade média de 100% ao ano. Então veja lá, tá? O banco chegou a dar mais de 100% ao ano, já colocando o provento e o reinvestimento do mesmo. Mas isso aqui aconteceu com o boom de commodities no mesmo cenário que a gente está enfrentando uma crise no agro. O agro pode voltar depois, né? O El Niño pode passar,
e, consequentemente, se a gente tiver um boom de commodities, o Banco do Brasil poderia se beneficiar bastante. Então a gente não pode ser um mega pessimista para sempre. Claro, não estou passando pano, mas a gente não pode nem pender tanto para o otimismo e também não para o pessimismo. Então, caso se o banco voltasse a ficar cotado por múltiplos mais altos, quando a bolsa geralmente fica esticada, as ações do banco poderiam subir, pelo menos ali, né? 244% na cotação. Não vou nem trabalhar com 1000%, porque aqui a gente teve boom de commodities, o banco poderia simplesmente subir uns 1000%. Vamos trabalhar com 200 a 300% de alta num ciclo de retomada. Para isso acontecer, para o Banco do Brasil acabar se valorizando isso, tem que acontecer 3 fatores conjunturalmente. O primeiro fator é o lucro melhorar, né? Lucro já melhorando, o mercado vai pagar mais caro, mas se o lucro não melhorar, simplesmente só do fato da bolsa subir, a taxa de juros cair, o capital estrangeiro voltar para o Brasil, o banco já vai ficar negociado por múltiplos maiores, mesmo sem ter uma melhora de fundamentos. Isso já poderia fazer a ação também acabar decolando no curto prazo. E outro fator é propriamente o que eu acabei de dizer para você, o boom de commodities, né? Poderia fazer o Banco do Brasil aí acabar subindo bastante. Qual que seria o retorno embutido na ação? A gente viu que o potencial de alta do banco é de 300% e viu que em momentos passados, quando aconteceu outras crises com o Banco do Brasil, ó, no último ciclo de alta do BB, ele chegou a subir aqui, ó, já colocando a cotação ajustada, tá? Em mais ou menos de rentabilidade ele chegou a dar 200%, isso aqui numa lupa de apenas 3 anos. Sabe quanto isso dá? Simplesmente 200% numa lupa de 3 anos, pessoal, é muita coisa, tá? Você conseguir 210% em 3 anos, já com reinvestimento do provento, isso dá 45,81% ao ano na média. Então perceba que sim, né? É uma boa rentabilidade, baseando-se por essa premissa de que o banco possa simplesmente retomar o valor patrimonial. Nem vou colocar esse cenário, vamos colocar um cenário que ele só vá para o valor patrimonial, que é o mínimo, né, aceitável. O valor patrimonial da ação é R$ 33,45. Então a gente viu que ele tem sim um potencial de alta, colocando a cotação atual de 67%, correto? Então o que a gente vai colocar? Vamos lá na taxa equivalente e colocar 67%. Muito bem, né? Você vai pensar 67%. Numa lupa, vai, de 4 anos, nem vou colocar 3, vou colocar 4. Eles poderiam subir 13% ao ano. Só que aí é que tá, com a recuperação de resultados no médio prazo, enxugando a inadimplência, o banco pode voltar simplesmente a ter um lucro de 30 bilhões. Então ele estaria por um PL de 3,8 vezes. Se você usar o inverso do preço-lucro e colocar um payout de 45%, voltando com ROI alto, o banco pode repassar 11,6% ao ano de yield. E mais o crescimento do lucro, com o banco retendo 30% de payout a um ROI médio de 15%, ele pode crescer 10,5% ao ano. E com uma recuperação de resultados, poderia subir uns 13%, 14% ao ano o seu lucro líquido no curto prazo. Então, colocando aqui 14% de lucro, taxa de crescimento da empresa, que a gente sabe aí, né? 14%, dividendos pode ser de 11%, aí você coloca mais a valorização do papel, né? O banco poderia chegar a dar mais aqui o reinvestimento do provento, com o efeito sinérgico de reinvestimento, ele poderia dar 40,8% ao ano na sua média. Isso sendo aqui conservador, tá? Supondo somente a retomada para o valor patrimonial, recuperação do lucro e voltando o aumento do payout. No pior dos cenários, você poderia ter 20% ao ano, que já é uma rentabilidade aceitável, né? Pelo menos você não perderia dinheiro. Mas a gente viu que nos ciclos de baixa do Banco do Brasil, ele costuma dar bastante rentabilidade, que o mercado bate muito no papel. E fora que o mercado também não conta o seguinte, tá? O patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido, pessoal, né? Ele faz parte do crescimento do banco. Então, se você pegar o patrimônio líquido do Banco do Brasil, quanto que ele cresce na média? Bom, o patrimônio líquido atual do Banco do Brasil hoje é de 194 bilhões. Vamos pegar uma média de 10 anos, tá? Eu nem vou pegar de 20 anos aqui. O patrimônio líquido tende a aumentar no longo prazo, quando o banco tem resultados positivos. Então, 194 bi dividido pelo patrimônio, né? Lá do ano de 2016, 76 bi, o Banco do Brasil, 194 dividido por 73, simplesmente subiu seu patrimônio líquido em 155% numa lupa aí de mais ou menos 10 anos. Quanto isso aqui dá ao ano, tá, de crescimento do patrimônio? Então, 155% numa lupa de 10 anos, o patrimônio líquido cresceu a uma taxa de 9,81% ao ano na sua média. Então, supondo, né, de que
o Banco do Brasil vai crescer mais ainda vamos supor que ele cresça aqui 9,8 para os próximos 5 anos, 4 anos que é a nossa meta, não vou colocar 10, tá? Para não inflar muito, vamos colocar aqui 4 anos, lá para o ano de 2030, para o fim da década aí, né? Então, 194 bi de patrimônio líquido, supondo que ele cresça a uma taxa média, né? De mais ou menos 9,5% ao ano, que é a taxa média aqui do Banco do... Vamos colocar 9, tá? Arredondar para baixo. Você quer ser pessimista? Coloca menos, coloca 9, então. Vamos arredondar para baixo. 4 anos, você tem aqui, consequentemente, 273 bi de patrimônio líquido. O que aconteceria com o VPA da ação do banco daqui a 4 anos, tá? Já que o patrimônio líquido vai continuar crescendo inevitavelmente. A não ser que o banco desse prejuízo, coisa que não está acontecendo e é bem provável, na verdade é impossível, né, disso acontecer porque o banco tem resultados das suas subsidiárias, a inadimplência segue não num patamar descontrolado pelo menos. Então 273 bi dividido pela quantidade de ações, você tem aí R$47. Daqui a 4 anos, o VPA da ação do Banco do Brasil será de R$47. Então, na verdade, você estaria comprando um banco hoje por um VPA futuro de 0,42. Ele teria potencial daqui a 4 anos simplesmente de dobrar de preço, subir 135% na cotação. O seu retorno embutido na ação pode ser até de mais de 50% ao ano, só pelo patrimônio líquido. E no futuro, se ele fosse cotado, né, por mais ou menos ali daqui a 4 anos, por 0,70 de PVP, simplesmente ele valeria R$32. Então perceba, né, que o banco vai sempre subir o valor patrimonial, como aconteceu no passado. E o mercado tende a respeitar muito isso para ações do setor financeiro. Principalmente o Banco do Brasil, que acaba sendo cíclico, né? Ele sempre vai negociar nesses momentos de crise abaixo do valor patrimonial por ação. E o investidor acaba se aproveitando, né, destes fatores. Então, sim, olhando para longo prazo, eu acho que sim, tem um potencial de mais de 1000% para você que tem visão de médio e longo prazo. Até porque se você ostentar uma rentabilidade de 1.500%, 1.600% numa lupa de 8 anos, não fica nada fora de outro planeta não, tá? Coloca aqui, ó, 1.800% numa lupa de 10 anos, você tem aí 34% ao ano. O banco já deu isso já em períodos aqui, né, de super alto, em períodos que você compra barato, depende do preço que você paga, pessoal. A amostra que eu vou dar aqui para vocês, ó, para quem pagou barato em Banco do Brasil nos últimos 15 anos, mesmo com essa crise, ou antes da crise, né? Se você quer pegar uma comparação, para quem comprou aqui, ó, em 2015 no governo Dilma, segue antes da crise com mais de 663% e até agora segue com 441%. Então perceba que a depender do preço que você paga, você multiplica, né, a sua rentabilidade. Para quem pagou mais caro, não está conseguindo a metade disso. Então percebe que o preço faz muita diferença, principalmente numa ação mais cíclica, né? Empresas mais cíclicas, o Banco do Brasil é cíclico por conta do agro, vai fazer a diferença que você vai pagar, de preferência abaixo do valor patrimonial, já mora uma região interessante. Isso para você que pensa, né, para médio e longo prazo. Então, essa situação hoje de Banco do Brasil, o banco pode cair mais? Pode, mas agora a probabilidade de uma queda fica ali tecnicamente menos provável, porque o banco teria que piorar muito, né, para ficar cotado abaixo de 0,50 de PP. A gente viu que nem em fatores passados com prejuízo o banco ficou abaixo de 0,50 de PVP por muito tempo. Então seria uma espécie de fundo para você que pensa para médio prazo a longo prazo. Para curto prazo vai ser só decepção. Mas se você projeta uma recuperação gradual, algo muito parecido com o que aconteceu com o Bradesco, pode estar sim de olho diante, né, de uma grande oportunidade a longo prazo, multiplicadora de capital e que no futuro pode proporcionar uma boa renda passiva, como aconteceu na pandemia e outras crises passadas do Banco do Brasil. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Tá bom, Pablo? E essa planilha aí, o que ela agrega? Primeiro, já de conversa que ela é totalmente vitalícia, tá? Uma vez que você investir, é sua para sempre, por preços irrisórios, é mais barato do que o preço de uma pizza. Segundo fator, é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente, sem você ter trabalho nenhum. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso
a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira. O curto prazo do banco, né, segue bem difícil, mas a tese de longo prazo não foi perdida e com uma eventual recuperação do lucro, o banco poderia sim trazer uma rentabilidade bem interessante olhando para o médio prazo. E mesmo que o banco esteja ruim, ele ainda segue lucrativo, lucrando aí dezenas de bilhões, né? Mais de 3 bi por trimestre, é quase que o resultado de um Santander Brasil, mesmo numa crise severa como está passando neste momento. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!